Meu nome é Henrietta Allwood. Tenho 75 anos. Velha o suficiente para saber que quanto mais velha algo fica, mais fácil é para as pessoas esquecerem que um dia aquilo foi importante. E se você já teve seu próprio filho te olhando nos olhos e dizendo: "Mãe, você só está atrapalhando", então talvez você entenda. Não estou contando essa história para me defender. Não estou pedindo a ninguém para decidir quem está certo ou errado. Só quero falar com a voz de uma mãe que um dia abriu mão de cada canto de sua casa, de cada centavo de sua aposentadoria, de cada refeição quente que teve, por pessoas que agora a chamam de fardo. Existem jantares onde ninguém guarda um prato para você, quartos que costumavam ser seus, agora cheios de coisas que ninguém quer. Momentos em que você se pega perguntando: se ninguém me quer aqui, por que ainda estou aqui? Eu costumava ficar em silêncio, achando que isso era amor. Mas o silêncio, quando mantido por muito tempo, se transforma em uma maneira de os outros esquecerem que você já teve um nome. O bolo me atingiu em cheio no rosto, creme e tudo mais. O glacê frio grudou no meu nariz, um rastro branco escorrendo pela minha bochecha esquerda, pousando suavemente no cachecol de lã que tricotei no inverno passado. Não limpei, não imediatamente. Apenas fiquei sentada lá, ainda ouvindo nada além de risadas dispersas e alguns copos tilintando. Ninguém engasgou. Ninguém sequer murmurou um educado: "Oh, meu Deus! Faz anos que não sou a anfitriã na minha própria mesa." E esta noite fui oficialmente removida dela. Esta casa, uma construção de pedra de 2 andares no final da Willow Lane, foi construída em 1892. Ainda me lembro do cheiro de gesso antigo no dia em que meu marido e eu nos mudamos. Agora ela brilha com as luzes amarelas suaves que Delilah mandou instalar, completas com sensores de movimento e música Bluetooth. Mas há coisas que ela não conseguiu substituir. A parede de tijolos expostos, onde eu costumava pendurar nossa foto de casamento. A mesa de carvalho entalhado passada pelo meu avô. Esta noite, fui sentada na mesa das crianças. Uma mesa dobrável frágil coberta com uma toalha descartável, espremida ao lado da pia, perto da porta do jardim. Joanie foi a única que olhou para mim de vez em quando. Ela não disse uma palavra. Apenas colocou silenciosamente uma garrafa de água morna ao meu lado e se virou. Ela sabe que não posso beber água gelada como os mais jovens. Era o jantar de prévia do Dia de Ação de Graças, uma tradição da Delilah. Ela gosta de testar cada prato com antecedência. Fazer um pequeno ensaio para seus amigos da cidade e vizinhos cujos maridos trabalham em bancos. Eu apenas asso a torta de noz pecan. Ninguém nunca come. Doce demais. Cheia de glúten. Aparentemente, todo mundo virou sem glúten há um mês. A sala cheirava a canela, velas caras e carne assada. Não do tipo que eu costumava fazer, mas do tipo esfregado com ervas e glaçado com mel em vez de molho. Na mesa principal, havia uma garrafa de vinho tinto, com o rótulo Green Estate, reserva de feriado. Li o rótulo novamente. Green, não Allwood. Como se a casa já tivesse mudado de donos. Como se eu fosse apenas uma inquilina agora. Troy ergueu sua taça, bateu levemente na de Delilah e disse alto o suficiente para a sala inteira ouvir. E um brinde a uma atualização de herança mais tranquila este ano. Vamos garantir que tudo seja transferido antes do prazo fiscal. Algumas pessoas riram. Eu não. Deixei meu garfo, limpei a boca com a ponta do guardanapo e disse calmamente, mais alto o suficiente apenas para aqueles na mesa principal se virarem e olharem. Eu nunca concordei com isso. A casa ainda está no meu nome. O rosto de Delilah ficou vermelho. Ela se levantou da cadeira rápido e caminhou direto em minha direção. A sala ficou imóvel. Até o jazz parou de tocar quando alguém esbarrou no controle remoto. "Você estraga tudo", ela disse, mais alto do que precisava. "Já planejamos tudo. Você não precisa se preocupar. Você não precisa interferir." Antes que eu pudesse falar, o bolo,
aquele que eu assei, foi jogado bem na minha cara. Não senti dor, apenas frio. Frio do glacê congelando contra minha pele. Frio da maneira como todos olharam para mim, como se eu fosse uma empregada que tinha acabado de derramar vinho na toalha de mesa nova. Troy forçou uma risada. Disse algo como: toda família tem seu drama. Alguém ligou a música de volta. Notas de saxofone flutuaram novamente, tentando cobrir o silêncio denso que o grito de Delilah havia deixado para trás. As pessoas retomaram seus brindes. Alguns convidados escapuliram para a sala ao lado, murmurando algo sobre verificar o estoque de vinhos para as festas. Delilah ficou paralisada, ambas as mãos ainda cobertas de cobertura. Ninguém me entregou um guardanapo. Peguei meu próprio cachecol e limpei lentamente meu rosto. Eu não chorei. Lágrimas são algo que aprendi a segurar há muito tempo. Desde quando Delilah me pediu pela primeira vez para não ir à reunião de pais e mestres, porque ela disse que eu a fazia passar vergonha. Levantei-me. Ninguém me impediu. A cadeira rangeu suavemente ao raspar no chão de madeira. Tirei um lenço do bolso do casaco, limpei o açúcar pegajoso do meu queixo. Não disse uma palavra, não olhei para ninguém. Joanie se afastou silenciosamente. Ela não me tocou, não falou, mas seus olhos disseram algo. Algo que ela talvez nunca fosse corajosa o suficiente para dizer em voz alta. Caminhei pelo corredor, o mesmo onde uma vez pendurei os desenhos de infância de Delilah. Mais tarde, os das minhas netas. Agora, apenas fotos de casamento. Delilah e Troy. Cada moldura gravada com o nome Green. Um legado começa. Legado. E, no entanto, ninguém pronuncia o nome de quem o construiu. Antes de chegar à porta, virei-me uma última vez. Ninguém olhou para cima. Eles já tinham voltado ao assado, ao vinho, às luzes suaves e risadas artificiais. Vi as costas de Delilah, seu cabelo cacheado, o vestido de veludo vermelho que passei para ela esta manhã. Ela disse que a cintura estava amassada. A porta se abriu. O ar frio bateu no meu rosto, me acordando. Senti cheiro de neve, de pinho molhado do quintal. Fechei a porta devagar, sem pressa, como se estivesse apenas saindo para caminhar. Mas eu sabia que cada passo que dava naquela varanda de pedra, cada pegada no caminho coberto de neve, era eu me afastando de um papel que interpretei por tempo demais. Ninguém me chamou. A porta se fechou atrás de mim e, pela primeira vez, ninguém veio correndo. Eu nem tinha tirado o casaco quando ouvi meu nome, não em um tom amoroso. Congelei. Uma mão segurou a gola do meu cachecol. Minha respiração ficou suspensa no ar frio enquanto vozes flutuavam pelo corredor. As cortinas pesadas cobriam as janelas, mas as paredes não eram grossas o suficiente para bloquear o tipo de sussurros feitos para serem ouvidos. A voz de Delilah veio primeiro, tensa, afiada. Depois a de Troy, mais baixa, mas não menos firme. Pareciam duas pessoas elaborando um plano, e eu era a nota de rodapé no final. Henrietta não vai resistir. Sua mãe não é mais a mesma, disse Troy com uma certeza que me arrepiou. Eu sei, suspirou Delilah. Coloquei os papéis na gaveta do escritório. Assim que ela assinar, está feito. Encostei-me na parede fria. Este costumava ser o escritório do meu marido. Agora é meu quarto. Eles falavam de mim como se eu já tivesse partido. Como se eu não tivesse esfregado cada tijolo desta casa com minhas mãos rachadas de inverno. Como se as memórias que pendurei nessas paredes, o bordado de outono, a foto de casamento desbotada, fossem apenas objetos em uma transação legal pendente. Sentei na beira da cama, meus olhos fixos na lareira. O fogo ainda queimava lá dentro, mas não conseguia aquecer o que estava queimando em mim agora. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de um tipo mais profundo de dor. Peguei o caderno que sempre mantinha perto da lâmpada. As páginas estavam amareladas, os cantos roídos por ratos. Minha letra tremia, mas a mensagem era clara. Estão tentando me colocar em um asilo. Há um documento de transferência.
Não assine nada. Olhei para as palavras como se estivesse olhando para um espelho. Então, como se a memória se estendesse por conta própria, peguei o telefone. Rosalind Myers. O nome dela ainda estava nos meus contatos, mesmo depois de todos esses anos. Uma advogada aposentada, uma velha amiga, a única pessoa que ficou ao meu lado durante a audiência no tribunal, depois que meu marido morreu. Quando o banco veio tomar a casa por causa da dívida hospitalar, ela nunca tirou $1 de mim, apenas disse: "Se precisar de mim, ligue." Digitei: "Se você ainda pratica a advocacia, eu preciso de você." Não esperava nada, mas 15 segundos depois, minha tela acendeu. "Henrietta, me escute. Não assine nada. Estou indo." Mordi o lábio. Em uma casa cheia de luzes quentes, aquela foi a única mensagem que me fez sentir que eu ainda existia. Ninguém mais lá fora disse meu nome com fé. Coloquei o telefone no chão. O vento uivava fracamente do lado de fora da porta. A cortina permaneceu fechada. Uma luz fraca vinha do corredor. A silhueta de Joanie passou como uma sombra projetada na água. Não sabia se ela ouviu o que eu fiz, mas parte de mim esperava que alguém tivesse ouvido, porque desta vez eu não ficaria em silêncio. Fiquei sentada imóvel em um quarto de paredes grossas e cortinas pesadas, tentando analisar cada som que ecoava do corredor. Passos, suaves, cuidadosos. Johnny, talvez. Então silêncio novamente. A lareira exalava suavemente, seu calor desigual em minhas pernas trêmulas sob o cobertor de lã. Alguns momentos depois, a voz de Troy retornou. Calma, quase alegre. Precisamos que ela assine antes de 1º de dezembro. Dessa forma, tudo estará finalizado antes que o ano fiscal termine. Falei com o escritório de Hensley. Eles podem arquivar como um fundo fiduciário familiar. É limpo. Ela não vai assinar, Delilah interrompeu. Ela não é estúpida. Ela é apenas velha. Então seguimos o protocolo, disse Troy. Agende uma avaliação de saúde mental. Consiga o atestado médico. Declare-a legalmente incapaz. Muitas famílias fazem isso. Um chiado frio rastejou pela minha espinha. Eu fui enfermeira. Eu conhecia esses procedimentos. Eu sabia como as pessoas podiam tirar os direitos de alguém com papelada, com palavras estéreis, com assinaturas limpas em formulários oficiais. E eu sabia que, se ninguém objetasse, tudo seria chamado de para o seu próprio bem. Levantei-me devagar, sem mais mãos trêmulas, sem mais coração acelerado. Apenas uma coisa restava: clareza. O caderno ainda estava aberto na mesa. Arranquei a página, dobrei ao meio e coloquei no bolso do casaco. Então peguei a caneta novamente e escrevi mais uma linha. Eles planejam usar o fundo fiduciário familiar para assumir o controle. Precisa de atestado médico. Verificar qual médico assina. Quando olhei para baixo, notei uma mancha de cobertura ainda na ponta do meu sapato, um pouco de manteiga na bainha do meu suéter. Não limpei. Lembrei-me de quando Delilah costumava ficar doente quando criança. Como eu sentava ao lado da cama dela, ouvindo sua respiração. Como cancelei turnos para ficar em casa por 3 noites seguidas. E agora ela estava planejando me colocar em cuidados especiais, porque eu não estava mais sã. Nunca vi as coisas tão claramente. O telefone vibrou. Outra mensagem de Rosalind. Estarei aí na manhã do dia 24. Não conte a ninguém. Se perguntarem, diga apenas: preciso de mais tempo para pensar. Acenei para ninguém, como se ela pudesse me ver através das paredes, através da escuridão que pairava dentro deste quarto familiar. Levantei-me, desenrolei meu cachecol e pendurei-o cuidadosamente no gancho. Depois caminhei em direção à cama. O quarto parecia maior agora. Não doloroso, apenas vasto, como acordar de um sonho longo e lento. Um sonho sobre um lar, uma mesa de jantar, uma filha que se lembrava de ser grata. Desliguei a luz, sentei-me novamente, encostada na parede. Lá fora, eles ainda estavam conversando, ainda planejando. Mas desta vez, eu não ficaria em silêncio.
Rosalind chegou com um mapa antigo, não para me mostrar o caminho, mas para me mostrar como desaparecer. Eu estava sentada na caneca oca por quase meia hora, beliscando um waffle frio e ouvindo o rádio AM murmurando sobre a primeira neve da temporada. A longa mesa de madeira estava arranhada e gasta como os anos gravados nas mãos dos idosos. Escolhi o lugar perto da janela, aquele que meu marido e eu costumávamos ocupar. Daqui, eu podia ver a pequena praça onde as crianças jogavam bolas de neve com luvas encharcadas. Rosalind entrou, sua postura tão ereta quanto no ensino médio, casaco de lã cinza, gola alta, seu cabelo prateado preso cuidadosamente. Ela se sentou sem cumprimentar e deslizou um saco de papel quente pela mesa. Dentro havia um mapa desenhado à mão de Blue Hollow. Não estou aqui para te levar a lugar nenhum, disse ela secamente. Só quero lembrá-la de que há mais de uma estrada, e nem todas levam para casa. Não respondi. Minhas mãos se curvaram em volta da caneca de cerâmica branca. O nome do café impresso na lateral. O ar cheirava levemente a canela queimada e vapor de um velho aquecedor a óleo. Parte de mim queria chorar. O resto apenas ficou ali quieto, da mesma forma que fiquei por anos naquela casa. Delilah está quase terminando, disse Rosalind. Revisei os papéis. É o modelo padrão. Tudo o que falta é sua assinatura e uma avaliação psicológica. Meu palpite é que eles começarão a pressionar provavelmente logo após o Dia de Ação de Graças. Eu assenti. Encontrei uma cópia. Troy deixou na gaveta da mesa. Imaginei. Rosalind puxou o telefone. Contatei alguém. Silas Grant, investigador particular. Costumava trabalhar com a promotoria. Um pouco rude, mas minucioso. Ele pode ajudar. Vigilância, gravações, fotos, o que for necessário. Olhei pela janela. A neve caía lentamente, pequenos flocos brancos soprando de lado, pousando nos bancos como notas não escritas. Uma gravação será suficiente? Perguntei. Se você jogar direito. Eu não ri, porque eu sei como jogar. Passei a maior parte da minha vida ficando quieta sobre as coisas que eu deveria ter gritado. A porta do café se abriu novamente. Joanie entrou. Casaco azul marinho, cabelo preso em um coque frouxo. Ela olhou em volta, pegou meu olhar e caminhou devagar. Bom dia, disse ela. Depois virou-se para Rosalind. Espero não estar interrompendo. Rosalind assentiu apenas uma vez, avaliando. Joanie colocou um pequeno saco de papel no balcão. Parei para pegar alguns doces para meus primos. Mas acho que deveria dizer algo. Ela se sentou ao meu lado, as mãos dobradas cuidadosamente no colo. Ontem à noite ouvi parte de uma conversa. Não o suficiente para entender tudo, mas o suficiente para saber que a senhora não fazia parte do plano. Encontrei o olhar dela. Sem raiva, sem perguntas. Ela continuou. No aniversário do meu filho no ano passado, a senhora enviou um bolo e um cartão escrito à mão. Ninguém na minha família jamais foi tratado assim. Eu me lembro disso. Minha garganta apertou, mas não de dor. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se lembrou de algo pequeno, e foi sincero. Joanie, disse Rosalind gentilmente. Se você realmente quer ajudar, precisamos de uma testemunha. Alguém que viu e se lembra de tudo. Joanie assentiu. Eu ficarei. Não sei muito sobre a lei, mas sei o que é certo e errado. Virei-me para Rosalind. Se eu tiver que atuar, atuarei, mas desta vez vou deixá-los escrever o roteiro. E então, eles terão que viver com ele. Rosalind não respondeu. Ela apenas tirou o mapa antigo do saco de papel e o colocou gentilmente na mesa. As ruas tinham mudado de nome. Algumas casas, mas a marca vermelha no canto oeste ainda estava lá. O lugar que costumava ser a creche de Delilah. Costumávamos matar aula aqui, disse Rosalind. Eu sorri. Agora estou matando aula da minha própria vida. Ficamos sentadas um pouco mais, mal falando.
cada uma perseguindo seus próprios pensamentos. Tracei as linhas de tinta desbotadas no mapa. Uma cidade pequena que eu achava que não guardava mais segredos. No entanto, ainda havia cantos que eu não visitava há anos. Lugares onde uma vez fui verdadeiramente eu mesma. Rosalind dobrou o mapa e sussurrou: "Ficarei em Blue Hollow até que isso acabe." Eu assenti como se isso fosse natural. Ninguém fica por perto durante o inverno, a menos que seja por algo mais profundo do que lealdade, pela verdade. O telefone dela vibrou. Uma mensagem. Ela passou para mim. Silas Grant. Precisamos de um empurrão. Um jantar. Uma palavra errada. Pausei. Depois lembrei. Delilah tinha dito que ofereceria o verdadeiro jantar de ação de graças no dia 24. A prévia era apenas para amigos, o que significava mais uma reunião, uma última chance. Pensei na maneira como Delilah tinha olhado para mim ultimamente, como se eu fosse uma toalha de mesa velha, inadequada para a mesa principal. Eu costumava ignorar, mas agora eu me colocaria exatamente onde eles não poderiam mais fingir não ver o que estavam fazendo. Joanie levantou-se como se lembrasse de algo. "Se precisarem de mim", disse ela, "posso agir como se não soubesse de nada, mas estarei observando. Estou sempre na cozinha. Ninguém presta atenção em quem está servindo bebidas ou limpando pratos. Posso lembrar de tudo." Não soube como responder, então dei a ela um olhar longo e firme. Joanie assentiu uma vez, depois saiu do café. Observei sua figura através do vidro e de repente pensei na minha mãe, a mulher quieta que viveu ao meu lado a vida toda e que ninguém nunca realmente notou. Pessoas assim, elas são a memória de uma casa. Rosalind inclinou-se mais perto com a voz baixa. "Henrietta, se você vai entrar neste jogo, precisará de uma coisa." "O que é?" "Paciência." Eu sorri. Não um sorriso triste, mas do tipo que apenas pessoas que perderam demais sabem usar. "Paciência", eu disse. "Tenho de sobra. O que não tenho é um motivo para usá-la." Ela colocou a mão levemente sobre a minha. Apenas um pequeno gesto, mas trouxe de volta uma enxurrada de memórias de sanduíches de manteiga de amendoim compartilhados no canto silencioso da biblioteca da escola. Verifiquei a hora, 9h27 da manhã. Lá fora, a neve continuava caindo. Nesta cidade, as pessoas passavam pela vida umas das outras como pegadas desaparecendo em minutos. Mas desta vez, eu deixaria uma marca. Tomei um gole de café frio, observei a neve pela janela. Eles vão escorregar. Tudo o que tenho que fazer é estar lá quando acontecer. Arrumamos a mesa lindamente, porque o jantar desta noite não era apenas sobre comer, era sobre colocar as cartas na mesa. Peguei a toalha de linho do velho baú de cedro, bordas de marfim costuradas à mão, um presente de casamento da minha mãe em 1953. Eu costumava pensar que só a tiraria para ocasiões especiais, e esta noite era uma. Não por amor, mas pelo fim de uma ilusão. Escolhi a porcelana antiga, o conjunto azul e branco. A última coisa que Delilah não tinha jogado fora ou substituído por algo mais brilhante. Poli cada prato, cada garfo. Não para eles, para mim. Eu queria que a performance desta noite fosse completa. Joanie estava na cozinha, esperando, quieta como um soldado. Eu não disse muito. Ela entendeu. Ouvi o carro lá fora, depois o estalo de saltos na pedra. Delilah entrou primeiro. Casaco longo, vestido de seda vermelho profundo, batom mais nítido do que o habitual. Ela entrou na sala de jantar como se estivesse coletando um troféu. Troy a seguiu, cheirando a colônia, seus olhos examinando a sala como um auditor. "Oh, uau! Você realmente cozinhou tudo isso, mãe?" perguntou Delilah, falsa admiração em plena exibição. Eu sorri. "É ação de graças, não é? Deve ser completo." Troy riu. "Isso mesmo, completo. Comida e decisões." Nós nos sentamos. Joanie serviu o vinho. "Green Estate."
Um pequeno detalhe, mais pesado. No papel, eles já tinham começado a marcar as coisas com o nome deles. Coisas que nunca foram deles. O jantar começou com frango assado com mel, depois purê de batatas, vagem na manteiga e torta de abóbora, que eu sabia que Delilah odiava. Mas esta noite, ela sorriu e comeu como se tudo estivesse bem. Contei algumas histórias, pequenas, sobre o inverno em que estive grávida dela, de quando esta cozinha não tinha aquecedor, e eu costumava aquecer meus pés com garrafas de água quente. Eles ouviram como se eu estivesse lendo em voz alta o conto de fadas de outra pessoa. Então Troy colocou o copo na mesa. Henrietta, acho que agora é um bom momento para mencionar algumas formalidades. Delilah olhou para cima. Mãe, se você estiver pronta, podemos revisar a papelada apenas para transferir as coisas, tornar mais fácil para nós gerenciarmos tudo. Olhei-os nos olhos. Então, qual cômodo vocês planejavam reformar primeiro? Troy piscou. Delilah riu. O seu, claro. Vamos transformá-lo em uma sala de vinhos. Estilo adega clássica. Essas paredes de tijolos são perfeitas. Vocês vão me mudar para o asilo, certo? Aquele momento, como uma lâmina fina passando pela pele. Sem sangue, mas ardeu. Eu não vacilei. Não precisei. Atrás da cortina da cozinha, eu sabia que Silas estava estacionado do lado de fora. Fones de ouvido, conectado ao gravador escondido sob o armário de porcelana. Cada palavra já capturada. Delilah encheu meu copo. Sua voz doce como xarope. Veja, mãe, tudo é simples agora. Você descansa. Nós cuidamos de tudo. Seus bens, quero dizer, as famílias não vão mais se perder na burocracia. Deixei meu garfo, limpei a boca devagar, não por raiva, mas porque estava prestes a dizer algo que nunca imaginei dizer. Coloquei as duas mãos na mesa, olhos na vela tremeluzindo com uma corrente de ar pela janela. A chama não se apagou, mas tremeluziu como se estivesse bisbilhotando. Eu só quero ter certeza, disse suavemente, de que vocês dois estão realmente preparados para lidar com tudo por mim. Troy assentiu como um homem fechando um negócio. Claro, você só precisa assinar, nós cuidaremos do resto. Delilah tirou um envelope grosso da bolsa, empurrou-o em minha direção. Apenas um esboço de acordo, nada complicado. Você ainda viveria aqui até, você sabe, não querer mais. Eu sorri. Você quer dizer até você decidir que é hora de eu me mudar? Ela hesitou. Não, não, é só que achamos que você precisa de um lugar com mais cuidados, mais apoio. Um asilo, eu disse claramente. Ninguém discutiu. Empurrei o envelope para longe e levantei-me. Joanne deu um passo à frente com a sobremesa, mas balancei a cabeça gentilmente. Joanne, eu disse, você pode me ajudar a pegar aquele arquivo no meu quarto mais tarde? Ela assentiu, seu olhar passando pelos outros dois. Silenciosa, afiada. Virei-me para Delilah e Troy. Vocês acham que eu não sei de nada, mas eu sei de tudo. Troy franziu a testa. Do que você está falando? Circulei a mesa, descansando a mão em cada cadeira, cada peça de porcelana, cada ponto na toalha de mesa. Cada detalhe aqui era uma testemunha da minha vida nesta casa. Eu não precisava mantê-la com uma assinatura. Eu já a tinha mantido com minha vida inteira. Vocês acham que estou confusa? Acham que não entendo o processo? Acham que não tenho ninguém do meu lado, mas eu estive apenas ouvindo. Delilah forçou uma risada. Mãe, você está sendo dramática. Eu interrompi. Você sabe onde eu sentei ontem? Troy estreitou os olhos. Atrás da cortina da sala de jantar, eu disse. Ouvi tudo, palavra por palavra. Transformar o quarto dela em uma adega. Ela não é mais competente. Tudo o que precisamos é da assinatura dela. O ar ficou denso. Sentei-me novamente, coloquei mais vinho. E esta noite vocês repetiram tudo voluntariamente. Troy levantou-se de um salto. Você nos gravou? Não respondi. Joanne deu um passo à frente, bandeja na mão.
Ela colocou uma fatia de torta de noz pecan na minha frente, uma sobremesa que eu não tinha feito hoje. Em cima havia um pedaço de papel dobrado. Eu o abri. Uma transcrição das palavras deles gravadas por Silas, entregue por Johnny. Sem alarde. Olhei para cima. Encontrei o olhar de Troy. Eu não gravei vocês, mas conheço alguém que pode. Delilah ficou pálida. Você não tem permissão legal. Olhei para ela. Pergunte a Rosaline. Ela ainda está segurando os originais, reconhecidos em cartório, não assinados. Troy desabou de volta na cadeira. Delilah olhou para ele em pânico. Caminhei até a estante, abri a terceira gaveta, tirei uma pasta azul. Eu quero assinar algo esta noite, eu disse. A boca de Delilah se abriu. Abri a pasta. Não papéis de transferência, mas um novo testamento preparado por Rosalind. Ele declarava claramente: a casa permanece minha. Nenhuma decisão legal pode ser tomada sem minha assinatura e uma testemunha independente. Coloquei-o no centro da mesa. Olhei para eles. Sem raiva, sem tristeza, apenas clareza. Finalmente exposto entre carnes frias, uma toalha de mesa vintage e pratos herdados que eles pensavam que já eram deles. Servi-me mais vinho e sorri. Ótimo! Então vamos assinar algo esta noite. Trouxe um conjunto diferente de papéis. Alguns testamentos não passam posses. Eles passam despertar. Manhã de ação de graças. A luz do sol pálida filtrava pelas janelas da frente, lançando longas faixas no chão de madeira escura da sala de estar. Sentei-me na velha cadeira perto da lareira. Meu suéter bege ainda carregava o cheiro fraco de naftalina. Aquele cheiro de quando Delilah ainda era pequena, aninhada em meus braços, chorando de frio. Do outro lado da sala, Delilah entrou silenciosamente, uma pasta nas mãos. Troy a seguiu. Sem palavras, sem contato visual. Eles pensavam que eu assinaria. Ainda acreditavam que eu era a mesma velha mãe, com medo de conflito, sempre cedendo, sempre recuando. Rosalind tinha chegado mais cedo. Ela estava sentada quieta no canto oposto. O cabelo dela estava mais grisalho do que eu me lembrava, mas os olhos não tinham mudado, afiados como uma navalha, apontados apenas para quem merecia. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope grosso e o colocou na mesa de madeira no centro da sala. Joanie apareceu momentos depois, sem uma palavra. Ela acenou para mim, depois serviu chá tão silenciosamente que nem ouvi seus passos. Fui eu quem falou primeiro. Antes de sentarmos para jantar esta noite, acho que precisamos ter uma conversa. Delilah soltou um sorriso cansado tingido de triunfo. Sobre assinar os papéis, certo? Eu trouxe... Não, não sobre isso. Sobre esta casa, sobre seu futuro e sobre o que escolhi deixar para trás. Abri o envelope que Rosalind tinha colocado na mesa. Tirei um novo testamento, claramente impresso, datado, indexado, assinado. Eu não precisava dos meus óculos. Tinha memorizado cada linha, passado noites sem dormir sobre cada palavra. E então comecei a ler devagar, deliberadamente. Eu, Henrietta Allwood, estando em sã consciência, declaro que a casa localizada na Hollow Pine Drive, número 12, não será passada para nenhum membro da família. Em vez disso, a propriedade total e todo o valor associado serão transferidos para o Fundo de Apoio às Mulheres de Blue Hollow, uma organização sem fins lucrativos que atende mulheres idosas que foram abandonadas ou não têm um lugar para chamar de lar. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio de parede. Cada segundo pousando pesado. Troy se mexeu na cadeira. Delilah ficou paralisada. Eu continuei. Esta decisão é resultado de eventos que ocorreram em 22 de novembro deste ano. Uma gravação capturou uma conversa entre Delilah Green e Troy Green, na qual ambas as partes discutem a fabricação de documentos e minha internação em uma instalação de cuidados para idosos com a intenção de reivindicar ilegalmente esta propriedade. Delilah cambaleou levemente. Mãe, o que você está dizendo? A voz de Rosalind cortou o ar. Calma, legal.
inabalável. Temos a gravação e, sob a lei estadual do Maine, o áudio capturado dentro de uma residência privada onde uma parte está ciente e a outra não é coagida é totalmente admissível. Troy baixou a cabeça. Delilah começou a chorar. Não soluçando, apenas aquele tipo de choro engasgado onde o som fica preso no meio da garganta. Você não entende. Não estávamos tentando. Olhei para ela. Esta filha que um dia segurei durante a noite enquanto ela queimava de febre. A mesma garota para quem vendi meu último par de brincos para que ela pudesse ter um vestido para o baile da escola. Talvez eu tenha entendido mal uma vez, mas naquele dia eu entendi muito bem. Joanie colocou a xícara de chá na mesa e sentou-se ao lado de Rosalind. Ninguém falou. Eu assenti. Há mais uma coisa. Rosalind tirou 2 documentos adicionais. Um para Joanie, um para mim. Ambas assinamos. Testemunha 1. Testemunha 2. Ninguém interrompeu. Assinei meu nome pela última vez, minha mão firme. Então me levantei, olhei direto para minha filha. Esta casa não pertence àqueles que já pensam que é deles. Não precisei perguntar se Delilah me ouviu. Seus olhos diziam o suficiente, arregalados, vazios, como alguém esbofeteado com água de inverno. Troy ficou rígido, braços cruzados. Rosalind permaneceu imóvel, esperando o inevitável acontecer. E se algum de vocês precisar de clareza, continuei, colocando outra pilha fina de papéis na mesa, esta é uma cópia completa dos documentos que vocês planejavam que eu assinasse. Aqueles delineando uma transferência total de bens em troca de direitos de visita condicionais em uma instalação para idosos de sua escolha. Joanie limpou a garganta. Eu sabia que ela tinha lido. Deixado no balcão da cozinha apenas o suficiente para ela ver. Não havia necessidade de explicar. Delilah estendeu a mão, mas Rosalind foi mais rápida. Não, disse Rosalind, sua voz de advogada fria e final. Esses documentos foram submetidos ao sistema estadual do Maine esta manhã. A recusa de Henrietta em assinar, juntamente com as gravações, agora fazem parte de um registro formal. Troy deu uma risada curta e amarga. Do tipo que você faz quando percebe que a água está até o pescoço. O que isso te traz? Perguntou ele. Suas primeiras palavras reais a manhã toda. Não estávamos tirando nada. Só pensamos que seria mais fácil para todos. Eu assenti. A maioria das coisas que são mais fáceis para todos começa com alguém pensando que tem mais direitos do que o resto. Delilah levantou-se, as bochechas coradas de vermelho escuro. Ela olhou ao redor da sala, depois para a foto de seu avô, aquela que eu mantinha emoldurada em carvalho e pendurada no canto mais iluminado. Ele era advogado? Eu disse, sem olhar para ela. E ele acreditava em uma coisa. Um lar não é algo que você pode conseguir enganando. Vi Delilah piscar rápido. Raiva, medo, ou talvez. Talvez fosse a primeira vez que ela percebia que algumas mães não ficam protegidas para sempre. Não disse mais nada. Em vez disso, tirei uma caneta do bolso do casaco. O mesmo casaco bege que usei no dia em que segurei Delilah pela primeira vez. Minhas costas eram mais fortes naquela época. Minhas mãos, sem marcas. Ela era pequena, macia, como uma massa ainda não assada. O papel sussurrou enquanto eu assinava. Rosalind deu um aceno quieto. Joanie colocou a mão no meu ombro. Ela não falou. Não precisava. Ela tinha testemunhado mais do que uma assinatura. Levantei-me mais uma vez, olhos ainda na minha filha. Um lar, eu disse, cada palavra nítida. Não pertence àqueles que já acreditam que o possuem. Eles saíram sem levar nada, exceto a imagem de si mesmos refletida nos olhos um do outro. Não houve porta batendo, apenas uma ausência, longa, silenciosa e ainda quente do que tinha acabado de ser dito. Fiquei na cozinha, minha mão ainda descansando na alça da chaleira.
A água ainda estava quente. Ninguém disse adeus. Ninguém pediu desculpas. Ninguém perguntou se eu estava bem. Mas pela primeira vez, isso não doeu. A cozinha parecia exatamente como na noite anterior. A velha toalha de mesa tinha sido dobrada cuidadosamente e colocada na cadeira, a mesma que usei desde o nosso casamento. Cada mancha de vinho tinto, cada borda desfiada. Lembrei-me de lavá-la à mão no inverno porque não confiava na máquina com o linho costurado à mão da minha mãe. Eu a tinha trazido tantas vezes para jantares em família. Desta vez, tinha sido usada para revelar a verdade. Dobrei-a lentamente, alisando cada vinco. Sem pressa, sem arrependimento. Na parede, o retrato do avô de Delilah ainda estava pendurado. Ele usava um terno escuro, olhava direto para a câmera, olhos firmes, claros. Ele passou a vida praticando a lei. Ele me ensinou a escrever com clareza, assinar com a mão firme e nunca recuar quando a verdade é sua. Nunca pensei que precisaria dessas lições nesta fase da minha vida. O tilintar de porcelana me tirou dos meus pensamentos. Joanie estava limpando o chá. Essa garota trabalhava na minha casa desde os 20 e poucos anos. Depois do primeiro divórcio dela, nunca perguntei muito, apenas deixei que ficasse e trouxesse o filho com ela. Naquele ano, ele não teve bolo de aniversário, então assei um de maçã. Simples. Ele sorriu o dia todo. Hoje, Joanie colocou outra torta de maçã na mesa. Mais polida, mais perfumada, mas a canela cheirava igual. Segui a receita que a senhora me deu, disse ela, colocando a faca ao lado. Ainda está quente. Por favor, coma. Eu assenti, sem palavras. Gratidão nem sempre precisa ser falada. Rosalind entrou, segurando uma pasta de couro. Ela não estava mais vestida como advogada, apenas um longo casaco de lã marrom, um cachecol enrolado frouxamente, mas ainda carregava o tipo de presença que podia calar uma sala inteira com apenas um olhar. Aqui está sua cópia, disse ela, colocando-a na mesa. Então, sentando-se ao meu lado, está tudo feito. O fundo será anunciado depois do dia de ação de graças. Eles não podem mais tocar na casa. Peguei a ponta da pasta. Papel é sempre frio, sempre seco, mas hoje carregava o calor da liberdade. Não sei como eles vão reagir a longo prazo, eu disse, ainda olhando pela janela. Mas pelo menos agora eles sabem. Sabem que não sou apenas uma velha sombra que desiste de tudo por um afeto fingido. Rosalind não respondeu. Ela sabia. Algumas verdades não precisam de conforto, apenas de companhia. Lá fora, no quintal, a neve se acumulava no banco de pedra. O casaco que lavei ontem ainda estava pendurado no varal, agora brilhando levemente dourado no crepúsculo. Uma brisa passou pela porta, puxando gentilmente o sino dos ventos. Cada badalada soava como se estivesse contando os dias em que fiquei quieta nesta mesma casa. Joanie serviu mais chá. A senhora pensou em ir para algum lugar? Perguntou ela, cuidadosa para não quebrar a quietude. Eu sorri. Ainda não, mas talvez eu comece a dar aulas de culinária. Há muitas mulheres mais velhas na cidade. Muitas delas vivem sozinhas. Talvez precisem de um lugar para recomeçar. Como eu. Joanie assentiu, os olhos suavizando. Acho que muitas delas virão. Eu não tinha certeza, mas sabia que uma pessoa apareceria naquela mesa. Eu. Tirei meu caderno da gaveta, o velho marrom com couro desfiado, a lombada mal segurando. Cada página continha um pedaço de vida, mas nunca tinha escrito para mim mesma. Apenas listas de compras. O calendário de vacinas de Delilah. A receita de sopa de galinha favorita de Troy. Todas notas para outra pessoa. Virei para a última página. Pela primeira vez, escrevi uma frase que não era para ninguém, apenas para mim. Meu nome é Henrietta Allwood, e ainda tenho o suficiente em mim para começar de novo. Inalei profundamente. O ar carregava canela, Earl Grey e algo límpido, como se a pressão no meu peito tivesse acabado de ser liberada.
Rosalind levantou-se, ajustando o casaco. Preciso ir. Ainda tenho mais alguns arquivos para terminar. Mas se precisar de mim, ligue. Ela não sorriu, mas seus olhos fizeram uma promessa. Obrigada por não me esquecer, eu disse. Nós nunca realmente deixamos umas às outras, respondeu ela. Apenas nos revezamos em ficar em silêncio. Então ela saiu como o vento, mas eu sabia. Alguém que realmente me conhecia tinha escolhido ficar. Johnny arrumou a mesa, mas deixou 2 fatias de torta. Esta é para a senhora guardar, disse ela. A fatia da primeira vez e a fatia para o novo começo. Então ela também escapuliu. Não eram necessárias mais palavras. A cozinha estava quieta novamente, mas não parecia vazia. Abri a geladeira. Algumas maçãs vermelhas, suas cascas firmes, brilhantes. Talvez amanhã eu tente uma nova receita. Talvez eu escreva um panfleto. Prenda no ponto de ônibus. Na biblioteca. Um convite para mulheres que não foram convidadas a se sentar. Beber chá e rir sobre uma torta que rachou no forno. Não estou deixando esta casa para Delilah, mas estou deixando para aquelas que entendem o valor dos presentes, começando por mim. Saí para a varanda dos fundos. A neve tinha derretido um pouco, deixando manchas brilhantes sob a luz fraca. Toquei o casaco no varal, lã fiada áspera, mas bege resistente com um tom dourado. O mesmo que usei quando carreguei Delilah para o sol pela primeira vez. E agora ele ainda está aqui, assim como eu. Virei-me, olhei pela janela. A cozinha, um lugar de risadas, de lágrimas e de um longo silêncio doloroso, não era mais uma memória que eu temia. Era um começo, não para eles, para mim. Abri a porta. O frio roçou minha bochecha. Não mordendo, apenas um lembrete gentil de que uma nova estação havia chegado. Pisei na varanda e abri a porta totalmente, como se esperasse um novo convidado, ou talvez uma nova versão de mim mesma. Alguns jantares não terminam com um brinde, mas com o clique silencioso de uma porta se fechando atrás daquela que uma vez manteve o fogo aceso naquele lar. Henrietta uma vez cedeu, afastou-se, ficou em silêncio, apenas para ser recebida com um olhar de desprezo na própria cozinha que ajudou a construir com suas próprias mãos. Mas então ela percebeu. Quando você dá e esquece de si mesma no processo, chega um dia em que sua presença é tratada como algo que pode ser substituído, como uma toalha de mesa velha, uma que absorveu tanto lágrimas quanto risadas, desbotada e dobrada sem pensar 2 vezes. Henrietta não escolheu vingança. Ela escolheu se levantar. Ela assinou um testamento que não deixou riqueza, apenas o valor de uma vida bem vivida. E se esta história fez você parar, mesmo que por um momento, pense na mulher que uma vez fez chá para todos, todas as manhãs silenciosamente. E se você tiver a sorte de ainda tê-la, não deixe que ela seja a única que tem que abrir a porta sozinha.